Aleluia, glórias a Deus, louvamos a Deus, a vida de cada irmão, aleluia. Nesta manhã que os irmãos possam estar bem, com saúde, aleluia, cheio da graça do Espírito Santo. Estaremos meditando na palavra de Deus nesta manhã, na nossa escola bíblica dominical. Graças a Deus, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nos dê, Pai, nesta manhã, Pai, esclarecimento do Teu Espírito. Visita cada aluno, visita cada um que está assistindo esse vídeo, Pai. Qualquer momento, qualquer dia, que esse tema, essa lição possa servir de alimento espiritual, fortalecendo a Tua igreja, em nome de Jesus. Visita os professores, visita, Pai, cada um, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, possam se alimentar, aleluia, aqueles que têm a revista, possam acompanhar nas suas revistas, aqueles que não têm, acompanhem nos slides que a gente vai estar mostrando, né? Estará lá gravado depois, né? A gente passa online em algumas redes, né? No Instagram, no Facebook, mas lá no YouTube vai estar sempre lá gravado para os irmãos poderem a qualquer momento meditar. Amém? Aleluia. A lição de hoje, né? Que tem por título Glórias a Deus, a igreja, né? Melhor, a lição trimestre, a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo, selada com o Espírito Santo da promessa. A lição propriamente, né, de hoje, então, é a lição de número 10, que tem por título a intercessão pelos Efésios. Né? Como eu tenho dito, aleluia, quando terminarmos nesse trimestre, né, seremos doutores em Efésios, né? Ou seja, quando formos pregar alguma mensagem ali do livro de Efésios, né, vamos ter bastante fundamento. E a gente está meditando passo a passo, né, em cada aula, alguns versículos dessa carta, né? Agora estaremos então falando sobre a intercessão pelos Efésios, que é o capítulo 3 de Efésios. Glórias a Deus. Então vamos adentrar na nossa lição e ver tudo aquilo que o Espírito Santo preparou para nós nessa manhã. Intercessão, algo que precisamos estar, né, praticando, precisamos estar sempre, glórias a Deus, é algo que não pode deixar de ser exercitado pela igreja, pelos líderes, né? Todos nós devemos interceder uns pelos outros, como diz a palavra do Senhor. Nossa leitura diária se encontra na 2ª Mateus 6, de 7 a 15. Jesus ensina os discípulos a orar. Terça, Filipenses 4, 6 a 7. Devemos apresentar as nossas petições diante de Deus. Na 4, 1 João 5, 14. Deus escuta as orações e, segundo a sua vontade, nos ouve. 5, Mateus, né? 6, 7. Cristo ensinou que a oração deve ser feita sem o uso de vãs repetições. Na 6ª, Jeremias 33, 3. O que clama, Deus promete responder e revelar verdades. Sábado, Romanos 8, 26. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Bendito é o nome do Senhor. O texto agora vai dizer: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Efésios 3, versículos 14 e 15. A nossa verdade prática, ela vai dizer: devemos interceder pelos eleitos de Cristo, para que eles sejam fortalecidos de poder e vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. Bendito é o Senhor. Nossa leitura em classe, irmãos, abra aí em Efésios, capítulo 3, versículo 14 a 21. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família dos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de estando arraigados e fundados em amor, poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que seja cheio de toda a plenitude de Deus.
Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Glórias a Deus. Nosso objetivo geral, então, é aprender a eficácia da oração no fortalecimento, restauração e crescimento espiritual da Igreja de Cristo, né? Bendito é o Senhor. Então, no momento, né, principalmente no momento que passamos, né, é imperioso, né, que estejamos orando uns pelos outros, né, para que realmente possamos, como diz aí, aleluia, aprender, né, aprender na eficácia da oração, a gente atingir o fortalecimento, a restauração e o crescimento espiritual da Igreja de Cristo. Precisamos, irmão, porque todas as coisas, todas as bênçãos espirituais que foram ensinadas até aqui, na carta de Efésios, ela parte de que, aleluia, vem de Deus, nós precisamos estar ligados nele, aleluia, é ele que opera em nós, louvado seja o Senhor. Então, se nós nos afastarmos, se nós esfriarmos, se nós, né, esquecermos os fundamentos, aleluia, a gente está afadado a fracassar, né, porque sem Cristo, como diz lá em João 15, né, nada podeis fazer. Então, nada podemos fazer sem Jesus. Então, precisamos orar para que a igreja fique fortalecida nesses dias maus, para que eu e você fique fortalecido, amém? O objetivo específico é refletir acerca dos propósitos da oração do apóstolo Paulo no poder do Espírito. Então, vamos refletir. O segundo, destacar. Destacar o quê? A necessidade da igreja estar arraigada e fundada no amor de Deus, né? Então, o fundamento tem que ser o amor. Nós não podemos fazer a obra do Senhor por vanglória, por contenda, né? Devemos fazer realmente com fundamento sólido, que é o amor. Conscientizar de que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos, né? É um mistério tremendo, né? Saber que Deus, aleluia, Ele excede, aleluia, o nosso pedido, excede, aleluia, aquilo que nós pedimos a Ele, Ele sabe o que é melhor e vai fazer muito além daquilo que nós pedimos ou pensamos, né? Bendito é o Senhor para todos sempre. A introdução diz assim: após revelar o mistério oculto e todas as suas dádivas, está lá na carta aos Efésios, capítulo 3, versículo de 1 a 13, que estudamos na lição passada, né, o mistério oculto, que era a união, aleluia, do povo judeu com os gentios, formando um só povo, agora a igreja. Glória a Deus, um mistério oculto que não estava tão escondido, que estava sendo proclamado, só que não era entendido porque a revelação de Deus era gradativa e só agora na plenitude dos tempos que a gente entende o mistério, porque Jesus foi o nosso esclarecedor, o operador do plano de Deus, né, o executor do propósito divino e também o nosso ensinador, e o Espírito Santo de Deus continua essa obra. Então, após revelar isso, o mistério oculto e todas as suas dádivas, apóstolo Paulo passa a orar em favor da Igreja de Cristo. Na intercessão paulina, aprendemos que Deus pode fazer tudo além do que pedimos ou pensamos, sendo Ele o único que é digno de ser glorificado. Então, vamos ver todos esses pontos aí, né? Aleluia, intercessão, que Deus aleluia, Ele tem poder para fazer mais do que pedimos ou pensamos, e além disso, a glória que nós devemos atribuir a Ele. Refletir sobre a oração intercessora do apóstolo é o tema desta lição. Me veio essa imagem aí, né? Muito traz uma carga, né? Uma mensagem muito profunda, né? Porque Paulo, quando escrevia as cartas, ele estava preso, né? Algumas cartas, né? Principalmente essa de Efésios. Ele escreveu quando estava ali na sua primeira prisão em Roma. E, mesmo assim, ele tinha esse zelo especial, cuidava da igreja em oração. A igreja estava debaixo do seu joelho. Nós não podemos perder isso, né, irmãos? Estamos presos também
uma prisão mais fácil, né? Que tem comida, tem, aleluia, tem TV, tem ar livre, tem uma saidinha para ir no mercado, no banco. Aleluia, mas muitos se esquecem, né? Da necessidade que nós temos de orar um para os outros. Imagine, preso, mas mesmo assim não deixava de interceder. E nós, com tanta liberdade ainda, e não dedicamos uma parte do nosso tempo, do nosso dia, para orar. Não por nós mesmos, mas para os nossos irmãos. Nós viemos aprender essa importante lição nesta manhã. Glórias a Deus. Então, o primeiro ponto da lição vai falar corroborados com o poder do Espírito. Corroborados quer dizer ajudados, né? Fortalecidos. Então, vamos lá. O apóstolo inicia essa oração ao Senhor com o pedido do poder do Espírito no homem interior e a presença de Cristo nos corações dos crentes. Então, os pedidos de Paulo são esses em sua oração, né? Inicialmente. O poder do Espírito no homem interior e a presença de Cristo. Então ele pede para o Espírito estar dentro e também para Cristo habitar. Glórias a Deus, né? Mas vamos entender, vamos desdobrar melhor, né, essas afirmações, essa súplica de Paulo, né? Primeiro ponto, as riquezas da sua glória, né? Então Paulo apresenta sua oração confiado nas riquezas da glória, a de Deus, né? O apóstolo já havia declarado que Deus é Pai da glória, cheio de abundante riqueza de graça, o que significa que Ele é possuidor de todas as glórias, dispensador das ricas e ilimitadas bênçãos. Irmão, quando a gente, né, volta a analisar, a meditar aqui na carta aos Efésios, as bênçãos que o Senhor preparou para nós, as bênçãos que o Senhor nos concedeu ali na cruz, são inefáveis, né? Glórias a Deus. Imagine, como a gente já tem falado, né? Nós éramos gentios, ou seja, éramos separados, não tínhamos nenhuma promessa, não fazíamos parte do povo de Deus, e o Senhor quebrou a parede, o Senhor uniu os dois povos, o Senhor nos fez um só povo, um só corpo. E as bênçãos espirituais, irmão, que está nos esperando no céu, são coisas maravilhosas, louvado seja o Senhor. Nós não podemos perder o alvo, a gente está muitas das vezes embaraçado com as coisas dessa vida, preocupado com o filho, com o esposo, com o marido, com o emprego, sim, é claro. Mas, irmão, nosso maior alvo, nossa maior preocupação é não perder a nossa paz, a nossa comunhão com Deus, a nossa salvação, a alegria da salvação, de poder estar cheio do Espírito Santo. Olha quantas bênçãos preciosas, caras, que só quem já provou sabe o valor, sabe, aleluia, como é maravilhoso ficar na presença, na comunhão com Deus, cheio do Espírito Santo. Então são riquezas da sua glória, né? Deus é rico, porque o que Ele dá é o melhor, é as coisas maravilhosas, aquilo que nenhum olho nunca viu, o ouvido nunca ouviu, nunca chegou no coração do homem, é o que o Senhor preparou para nós. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, são coisas inefáveis, maravilhosas. Aleluia. Se você está, talvez, perturbado ou perplexo com a situação do mundo, é porque você desviou um pouquinho o olho do autor e consumador da fé, do que te espera na salvação e começou a olhar para o mar bravio. Que Deus nos ajude a olhar para Cristo para não afundarmos. Amém? Bendito é o Senhor. Glorificado seja o seu santo nome. Então, essa riqueza da sua glória, Ele é o dispenseiro, Ele tem posse de coisas maravilhosas para nos conceder. E Ele faz isso, né? Ele nos abençoa. Fortalecidos com poder. O primeiro pedido do apóstolo é para que a igreja seja corroborada com poder pelo seu Espírito no homem interior. Essa petição não quer dizer que a igreja em Éfeso não tivesse o Espírito de Deus, mas que ela fosse continuamente revigorada com poder. Está vendo? Então a gente falou que os pedidos de Paulo era para que a igreja, né, fosse corroborada pelo poder do Espírito no homem interior, né? Mas não quer dizer que a igreja não tinha o Espírito, o que Paulo queria dizer, mas que ela fosse continuamente revigorada com poder e, consequentemente, em seu fortalecimento diário. Ou seja, nós precisamos do Espírito Santo todo dia, né? Como, aleluia, aquela parábola, né, das virgens, né? Aleluia, das quais, né, 5 eram prudentes e 5 eram honestas,
sendo que 5, aleluia, tinha azeite e tinha reserva, né? Então Paulo quer que nós tenhamos, aleluia, estejamos abastecidos e ainda tenhamos reserva, para que diariamente possamos estar renovados, aleluia, no Espírito Santo. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Bendito é o Senhor para todo sempre. Glória a Jesus. O item 3 vai dizer, habitados por Cristo, né? Então, da mesma maneira que Paulo, né, orava para que o Espírito Santo, aleluia, pudéssemos ser fortalecidos no poder, né? Ainda diz assim lá naquele ponto, ele enfatiza que a única força que habilita o crente a se manter firme, advém do Espírito Santo, que atua no homem interior e capacita o crente a perseverar e manter-se afastado do pecado e a compreender as coisas espirituais. Então, ponto 2 ainda nos fala isso, que nós precisamos estar cheio, né? Porque é a única força que nos habilita a vencer o pecado, aleluia, ficar firme. E por último aqui nesse ponto, né, corroborados com o poder do Espírito, tem habitados por Cristo. O apóstolo também orou para que Cristo habitasse pela fé nos corações dos santos, o que também não significa dizer que Cristo não estivesse presente na igreja em Efésios. Está vendo? Nem o Espírito, nem Cristo faltavam aos Efésios. Eles tinham o Espírito Santo e Cristo habitava neles. Mas o que Paulo está pedindo? Mais. Ou, né, que seja algo contínuo. Glórias a Deus. No versículo em questão, o verbo grego kaitoisken, katoiken, significa habitação permanente, em oposição à habitação temporária, né? Então, quando a gente lê lá também a palavra do Senhor, quando diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, tem que ser algo diário, né? As pessoas têm que olhar em mim e ver uma nova criatura todo dia. Então, essa habitação é permanente. Isso indica que a oração apostólica é que Cristo habitasse continuamente na vida da igreja. Assim, o ensino apostólico ratifica que sem Cristo a igreja não pode subsistir às forças do mal, né? Então, nós não podemos, sem Cristo, fazer nada. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, vamos para o nosso ponto 2, né? Estaria a cargo do nosso irmão Evaldo, mas ele teve ali um probleminha com a internet, não conseguiu enviar sua participação, sua colaboração, né? Então estaremos meditando também com esse ponto 2. Ponto 3, estaremos passando para o diácono Lucas. Então ponto 2 vai dizer o quê? Arraigados e fundados em amor. Arraigados, né? Arraizados, né? Algo que nós estejamos, né, realmente fundamentados, aleluia, com uma raiz, como vê na imagem, né? A nossa raiz tem que ser o amor. O amor é a mensagem central do Evangelho de Cristo. Nos propósitos da oração de Paulo foi para que a igreja entendesse e exercitasse o amor de Deus. Então Paulo quer que a igreja conheça a largura, a dimensão, né? Como diz aqui no versículo, aleluia, que nós lemos. Bendito é o Senhor. Logo aí nos versículos da classe, né? E, né, no versículo 18 diz assim: podeis perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que seja cheio de toda a plenitude de Deus. Então, para que a gente alcance isso, a gente tem que conhecer o amor de Deus, tem que viver o amor de Deus, tem que pedir para que o Espírito Santo derrame esse amor em nós, em nossos corações. Na Escritura, o amor é atributo divino. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, né? Então, sem amor a igreja não existe, né? Foi por amor que Cristo entregou para o resgate da humanidade. O amor é o resumo da lei dos profetas, Mateus 22:40. O sinal dos discípulos de Cristo, né? É o vínculo da perfeição, o que nos torna, que nos diz que somos discípulos de Cristo. A prova de filiação com Deus deve ser expressa por meio da atitude concreta, 1 João 3,17. O amor
é a maior de todas as virtudes e o princípio que norteia o fruto do Espírito. 1 Coríntios 13:3, né? Se não tiver amor, é só como um sino que tine, né? Que faz o barulho logo se acaba. Ciente dessa relevância, o apóstolo implora a Deus para que o viver da igreja seja arraigado e alicerçado no amor, né? Que sejamos cheios de toda a plenitude de Deus. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Arraigados e fundados em amor, né? Então, após rogar ao Pai pelo poder do Espírito e a habitação de Cristo, o apóstolo clama para que a igreja possa também compreender e praticar o amor, né? Conhecer e praticar esse amor. A expressão arraigados e fundados em amor, no versículo 17, né? Diz assim: para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de estarmos arraigados e fundados em amor, né? Nossa raiz. Compara os santos como uma planta bem enraizada e uma casa bem alicerçada. Indica que sem o amor a vida cristã não tem sustentação alguma, né? Então, sem amor, vou viver uma vida, né, de aparência, né? Eu não vou ter, né, uma motivação genuína. Vou talvez fazer até a obra por ganância, top ganância, né, por alguma contenda, por vanglória, né? Não é assim. Tem que se doar, amar uns aos outros como Cristo amou a igreja. Bendito é o Senhor para todo sempre. Então, sem o amor, a igreja, né, deixa de ter significância, né? Ela deixa de ter sustentação. A intensidade do amor de Cristo, consciente de que somente o Espírito pode fazer entender e experimentar a grandeza do amor de Deus. Paulo pede para que os crentes conheçam a intensidade do amor de Cristo. A ênfase recai em que Cristo nos amou e ainda nos ama, e que por isso devemos amar uns aos outros, conforme lá de 1 João 4, 10 e 11. O apóstolo sabe que o esforço humano não pode atingir essa meta. Assim ele acrescenta esse pedido à oração para que os crentes sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Então nós por nós mesmos não conseguimos ter esse amor, né? Atingir essa meta. Tem que o Espírito Santo de Deus fazer essa obra em nós. Nós darmos lugar, conhecer, compreender, né? Entender o tamanho desse amor, que mesmo nas nossas falhas ele permanece fiel, né? Para que a gente possa então, aleluia, ser cheio da plenitude de Deus. Lá em 1 João 4, 10 e 11 diz o seguinte: Nisto está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Glórias a Deus. A gente vive aí em momentos em que o mundo, né, clama aí por igualdade, né? O mundo mais uma vez se vê aí à frente do racismo. Isso tudo é falta dos valores cristãos, né? Quem ama não pratica outras coisas, né? Então eu tenho que conhecer o amor de Deus. Como eu faço isso? Reconhecer que Ele me ama. Eu mesmo pecador, Ele ainda viu alguma coisa em mim, ainda teve misericórdia de mim, ainda me chamou. Glórias a Deus. E mesmo hoje, quando nós o aceitamos, nós vivemos para Ele, com Ele, ainda falhamos, ainda decaímos, ainda tropeçamos, e Ele permanece nos amando. Glórias a Deus. Então essa condição que Ele, 24 horas, Ele faz para conosco, é motivo mais que suficiente para que eu também ame. Porque se é igual a oração do Pai Nosso, né? Perdoai a nossa dívida, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Como é que eu vou, né? Alguém disse um dia desse que se eu orar sem perdoar, eu estou decretando a morte. Porque se eu for pedir para que Deus faça comigo como eu faço com os outros, né? Aí eu estaria sem salvação, né? Então eu tenho que entender que Ele me ama muito, me ama de tal maneira, mandou seu Filho para morrer no meu lugar, para que eu tenha a vida eterna.
E isso tem que ser o meu motor para mim também aprender a amar, pedir para o Espírito Santo de Deus, porque eu dê lugar ao Espírito Santo para que ele derrame esse amor na minha vida. É difícil, não é fácil amar, mas é algo espiritual, né? Então eu não vou fazer carnalmente, eu não vou ter êxito. Tem que fazer graças ao auxílio do Espírito Santo. Era isso que Paulo fazia, orava para que a igreja pudesse viver a plenitude de Deus. Quer viver a plenitude de Deus? Dê lugar ao Espírito Santo. Ore para que Deus te ajude. Amém? Glórias a Deus. Vamos estar vendo então o ponto 3. Estará sendo, né, com o nosso irmão Diácono Lucas, professor da escola dominical. Glórias a Deus. Então eu vou passar para ele. Bendito é o nome do Senhor. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu irei passar o terceiro tópico da lição, né? E diz assim: a bênção de Deus excede o pensamento humano. Em sua audaciosa intercessão em favor da igreja, o apóstolo ensina que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos e que o Eterno deve ser glorificado para sempre. A dimensão das bênçãos divinas. Ao concluir a adoração, Paulo lembra de que a magnitude do poder de Deus é capaz de fazer muito mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Isso indica que o que Deus pode fazer ultrapassa em muitos nossos melhores anseios e desejos. Quer dizer que a mente humana é capaz de alcançar a dimensão das bênçãos divinas. Nesse sentido, Paulo declara que as coisas que sequer subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que amam. Meus queridos irmãos, esse primeiro ponto, né? Paulo, louvado seja o nome do Senhor, na intercessão para ali a igreja de Efésios, ele traz-nos um ensinamento para nossas vidas, para nós como igreja, né? Onde vai falar sobre a questão das bênçãos divinas do Senhor, né? Esse primeiro ponto, Paulo, né, esse texto bíblico, né, e essa lição vai falar a respeito disso, onde nós podemos ver no primeiro ponto aqui que Deus, ele é poderoso para operar um milagre em nossas vidas. O apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 3, versículo 21, ora aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Louvado seja Deus. Meus queridos irmãos, Deus, ele pode fazer aquilo que nós não imaginamos, né? As coisas, o apóstolo Paulo disse que as coisas que não subiram ao coração do homem são essas que Deus tem preparado para eles. Louvado seja o nome do Senhor. Aquilo que nós não pensamos, né? Aquilo que não subiu ao nosso coração, são essas coisas que Deus tem preparado para mim e para a sua vida. Louvado seja Deus. Deus, ele tem o poder. Deus, ele tem a capacidade, porque ele é soberano, né? E nós, como igreja, né, temos visto Deus fazer maravilha em nossas vidas. Porque muitas bênçãos Deus tem para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem grandes coisas a realizar na minha e na sua vida, né? Nós temos que orar, nós temos que confiar no nosso Deus, porque Ele tem o poder de fazer grandes coisas, né? Ele tem poder de realizar sonhos na minha e na sua vida. E nesse primeiro ponto, Deus, como é que se dá a lição, está falando a respeito disso, né? E lá no livro de Isaías,
capítulo 55, versículo 9, né? Deus vai falar que os pensamentos dele são mais altos que o nosso. Os pensamentos de Deus, eles são mais altos do que o nosso. Louvado seja Deus. O que nós pensamos, né? Aquilo que nós pensamos. Às vezes nós pensamos muitas coisas, né? Nosso coração ansiamos por muitas coisas. Mas nós temos que lembrar que os pensamentos de Deus, eles são mais altos do que o nosso. É bem verdade que nós temos que sonhar, né? Nós como igreja temos que sonhar. Nós temos que desejar aquilo que nós queremos, né? O nosso Deus, ele tem poder de realizar sonhos. Louvado seja Deus. Mas os pensamentos de Deus, eles são mais altos do que o nosso. Louvado seja o nome do Senhor. E grandes coisas Deus tem preparado para nossas vidas. Glória a Deus. E tem uma passagem bíblica, né? Lá em 1 Reis, capítulo 3, onde os irmãos sabem muito bem, vai falar a respeito da passagem de Salomão. A Bíblia diz que Deus aparece a Salomão em sonhos, né? Deus se apresenta para Salomão, né? E pergunta para ele o que é que ele quer, né? Então nós vimos que Salomão pediu sabedoria, entendimento, né? Mas Deus se apresentou para Salomão e perguntou o que ele queria, porque ele é poderoso para fazer isso nas nossas vidas. Louvado seja Deus. Então que nós possamos aprender nesse primeiro ponto, né? Que nós temos muitas bênçãos, né? Que Deus vai nos conceder. Então creia nisso, porque Deus, ele é poderoso para fazer um milagre em nossas vidas. Amém, irmãos? Segundo ponto vai falar assim: o convite para adoração. Paulo encerra esse capítulo com o convite de adoração a Deus. Sua glória é devida na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações. A conclusão paulina não poderia ter sido diferente nos versículos anteriores. Ele encerrou acerca da boa nova do mistério revelado. Glória a Deus. Ele vai falar aqui, irmãos, no versículo 21, em Efésios capítulo 3, a este glória da igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Ou seja, nós temos que sempre adorar ao nosso Deus. Seja nos momentos bons, seja no momento difícil. Nós temos que glorificar a Deus, porque Ele, né, merece toda a honra e toda a glória. Louvado seja Deus. Por intermédio de Cristo Jesus, que morreu na cruz por nós. Então nós temos que adorar ao nosso Deus para sempre. Glória a Deus. Porque Ele é poderoso, Ele é fiel, e para Ele é toda a glória e todo o louvor. Então que nós venhamos ter uma adoração, dar uma adoração a Deus verdadeira, prestar um culto racional ao nosso Deus. O terceiro ponto é falar a glória devida a Deus. Finalmente Paulo assegura ensinar que Deus deve ser glorificado na igreja e em Cristo. Quer dizer que os atos de louvar e glorificar a Deus faz parte do propósito e instituição da igreja. A igreja nunca terá glória em si mesma. Nós temos a igreja de Cristo, né? Como nós podemos ver, tem que ser uma igreja que adore ao Senhor em espírito e em verdade. Porque toda adoração que nós prestamos a Deus, nós, né, glorificamos a Deus, não é para nós mesmos, né? Mas sim, é para Cristo Jesus. É para que o nome do Senhor venha a ser glorificado, né? Como tem sido a sua adoração? Qual é o jeito que você tem adorado a Deus?
né? Adore ao Senhor em espírito e em verdade, porque para Ele é toda glória e todo louvor. E a nossa adoração tem que ser uma adoração pura e verdadeira. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, eu quero concluir aqui dizendo, né? Como tem sido a sua adoração a Deus? Como você tem adorado ao Senhor? Como você tem glorificado a Ele? Então, pense nisso, porque nós, como igreja, nossa adoração tem que ser uma adoração pura e verdadeira. Louvado seja Deus. Então, que nós possamos adorar o nosso Deus em espírito e em verdade. E saber de uma coisa, que a adoração que nós fizemos para Deus é uma adoração que não é para nós mesmos, não é para si mesmo, é para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, que nós possamos aprender mais com o nosso Deus e que nós possamos ser fiel a Ele em todo o tempo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo abençoe a todos, né? E que nós possamos cada vez mais aprender com esta lição, que está sendo uma bênção para nossas vidas. A paz de Cristo Jesus para todos, que a paz do Senhor seja com todos e até uma próxima oportunidade. Glória a Deus. E nós estamos, louvado seja Deus, feliz com o nosso Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Então estaremos já concluindo a nossa lição. Louvado seja Deus, né? Tenho certeza na próxima lição o Diácono Evaldo chega. Glórias a Deus. Aleluia. Mas louvamos a Deus pela vida do Diácono Lucas, meu auxiliar ali, né, nessa lição. Eles são os professores do jovem, mas esse trimestre tivemos uma só lição, né? Por causa dessa situação que o mundo está passando, né? Não houve a revista dos jovens. Todos estão estudando a revista dos adultos. Concluindo, irmãos, a ousada intercessão de Paulo anelava o fortalecimento da igreja. O apóstolo tinha a ciência de que o perseverar do cristão dependia de 4 princípios basilares. Vamos firmar isso aí no nosso aprendizado nessa manhã. Quais são esses 4 princípios basilares, né? Os quais ele pediu a Deus em oração. Vamos ver. Primeiro, fortalecimento de poder, né, do Espírito Santo. Glórias a Deus. A presença plena de Cristo, Cristo habitasse ali no coração dele. O intenso exercício do amor de Deus e o contínuo crescimento espiritual, até encontrar a perfeição, né? Então, precisamos dessas 4 coisas, né? O Espírito Santo, fortalecimento de poder, a presença de Cristo, plena de Cristo, o intenso exercício do amor de Deus e o contínuo crescimento espiritual, até encontrar a perfeição, né? Então, Deus é maravilhoso, ele é rico em glória e ele faz mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Glórias a Deus. Durante esse processo, o povo de Deus deve glorificá-lo em todo o tempo. Então, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor para todo sempre. Amém. Glórias a Deus. Estaremos então entrando agora nas perguntinhas, né, nos questionários. Vamos responder aqui, recapitular, né? O que o apóstolo Paulo pede, né? Então, já falamos algumas vezes. Vamos lá. Paulo pede para que a igreja seja fortalecida com poder, Espírito Santo, né? Que seja habitada por Cristo, seus corações, que compreenda o amor divino e exerça, né? Tenha pleno desenvolvimento espiritual. Amém? Glória a Deus. A oração de Paulo, a minha oração, a sua oração, que seja também igual, para que possamos pedir tais dádivas, para que Deus conceda aos nossos irmãos. Qual é a única força que habilita o crente a se manter firme, né? Então, o que habilita? A única força que habilita o crente a se manter firme advém do Espírito Santo. Aleluia. Está lá em João 14, verso 16 e 17. Que atua no homem interior e capacita o crente a perseverar e a manter-se afastado do pecado e a compreender as coisas espirituais, né? Por isso que Davi dizia,
Não retire de mim o teu Espírito. Glórias a Deus. Nem me lance fora da tua presença. Então Davi sabia que sem o Espírito Santo ele era um fracassado. Qual a maior de todas as virtudes? O amor, né? O amor é a maior de todas as virtudes, o princípio que norteia o fruto do Espírito. Né? Glórias a Deus. Qual a ênfase da oração apostólica? A ênfase recai que Cristo nos amou e ainda nos ama, e que por isso devemos amar uns aos outros. Né? A ênfase da oração é o amor de Cristo e a nossa contrapartida, né, de amar também aos outros. Como Paulo encerra Efésios 3, Paulo encerra esse capítulo com um convite de adoração a Deus, né? Faz a doxologia, né? Ou seja, um hino ali de louvor no final do capítulo 3 da carta aos Efésios. Então, adoração a Deus, cuja glória é devida na Igreja por Jesus Cristo em todas as gerações. Glórias a Deus, né? Amém. E na próxima lição estaremos estudando os atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. Glórias a Deus, amém? Então aí é os atributos para unidade, né? Para que a nossa, aleluia, nós possamos ser um com nossos irmãos. Amém? Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Por isso louvamos a Deus nessa manhã, né? Uma lição riquíssima. Glórias a Deus, no qual podemos, aleluia, saber que Deus nos ama, continua nos abençoando, continua nos guardando. Esse amor dele, aleluia, não se esgota. É motivo para nos alegrarmos, que nesse momento terrível que passamos, o Senhor é conosco. Ele está conosco a todo o tempo, né? Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? E este amor que possa ser refletido, o amor de Deus nas nossas vidas, para que nossos irmãos possam receber de nós também cuidado, aleluia, zelo, intercessão, ação, né? Que nós possamos viver esse amor. Amém? Para que verdadeiramente possamos se chamar cristãos. Louvado seja o Senhor. Não é uma religião, aleluia, não é um título, não é uma vida de aparência, mas é algo que brota de dentro para fora. Louvado seja o nome do Senhor. E que o Espírito Santo de Deus, como Paulo pedia, né, possa fortalecer os irmãos, aleluia, que o Espírito Santo, que Cristo possa habitar nos seus corações, que os irmãos possam conhecer a dimensão do amor de Deus, possam viver, crescer e saber que Deus é fiel, Ele executa, Ele opera, Ele faz muito mais do que pedimos ou pensamos. Amém? Vamos agradecer ao Senhor nessa manhã, para a glória do nome do Senhor Jesus. Maravilhoso Deus, te louvamos, te agradecemos mais uma vez, pedindo a tua ajuda, que o Espírito Santo possa estar, Pai, pleno na igreja. Encha, Deus, cada um, cada aluno. Aleluia, Pai, aqueles que não são batizados com o Espírito Santo, que possam ter sede, desejo e não cesse de buscar, Pai. Deus de poder e de glória, visita a tua igreja nessa manhã, Pai. Nos ajuda, Pai, nos fortalece para que possamos resistir, Pai. Aleluia, e perseverar até o fim para a glória do seu santo nome. Abençoa cada um, cada família, guarda-nos debaixo da tua graça, da tua proteção, em nome de Jesus. Amém. Por tudo isso dizemos, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, a consolação do Espírito Santo permaneça sobre nós, não só hoje, mas para todo sempre. E a igreja diz, amém. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre.